Estação Rio Doce. A cobertura do trabalho da assessoria técnica independente no Médio Rio Doce. Olá, tudo bem por aí? Eu sou o Elinei e a partir de agora você me acompanha em mais uma edição do Estação Rio Doce, um programa da AEDAS, a Assessoria Técnica Independente, que atua em municípios na região do Vale do Aço e leste de Minas, atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão. Olá, você que nos escuta! Eu sou a Glenda e te convido a passar os próximos minutos na nossa companhia. Temos um programa cheio de informações importantes sobre a busca pela reparação integral na bacia do Médio Rio Doce. Afinal, neste mês de novembro, chegamos ao 8º ano que o rompimento da barragem de Fundão segue aprofundando danos e injustiças na vida das pessoas atingidas. 8 anos em que a luta por justiça e dignidade também permanece ao longo dos territórios atingidos. Por isso, é importante relembrar momentos marcantes da jornada de lutas que uniu o povo atingido por barragens na capital do país, em Brasília. Eu não sabia que ia romper! Em uma série de manifestações e atividades que aconteceram entre 4 e 7 de novembro, tivemos vários ministros federais, como Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, fazendo posicionamentos importantes sobre o rompimento. Mas o que nós podemos dizer, nas palavras do próprio ministro Rui Costa, que coordena o grupo de trabalho, é de que nós vamos trabalhar para que as empresas se responsabilizem em relação aos danos sociais, aos danos ambientais e que a gente possa ter uma agenda de recuperação econômica, social, ambiental em benefício dos atingidos. Não está sendo fácil, é um trabalho que está sendo feito com acompanhamento do governo de Minas, do governo do Espírito Santo, do governo federal, da Justiça, e o ministro Márcio tem trabalhado para que também a voz dos atingidos e todos nós faça parte dessa negociação. Porque a gente não pode ter Mariana como algo que foi um desastre. Não foi um desastre, foi um crime. O IBAMA avisou, o Ministério Público avisou, todo mundo avisou. E tivemos, também neste mês, uma vitória histórica para o povo atingido. Aprova PENAB já! É tempo de avançar! Aprova PENAB já! Foi aprovada no Senado e agora aguarda a sanção presidencial a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens, a PENAB. Pelo projeto, será considerado população atingida por barragem quem sofrer pelo menos uma de 10 situações previstas em lei. Podemos destacar as seguintes: perda da propriedade ou posse do imóvel, desvalorização desses lotes, perda da capacidade produtiva das terras, interrupção prolongada ou alteração na qualidade da água que prejudique o abastecimento e perda de fonte de renda e trabalho. Eliana Gomes, atingida da Ilha do Rio Doce, que é distrito de Caratinga, sabe a importância da aprovação da PENAB. Para nós, os moradores aí da Ilha do Rio Doce, povo atingido, ribeirinho, não reconhecido, estamos aqui para reivindicar e hoje, para nós, é um marco na história, porque foi um grande avanço. Já 4 dias de luta, né? Viemos para cá no dia 4, chegamos aqui e assim, uma viagem longa, mas 20 horas de ônibus, sabe? Não é nada diante da vitória que a gente está alcançando nesse lugar, porque nós temos certeza que a PENAB ela será aprovada e a história de todos os atingidos ela será mudada. Você encontra mais informações sobre a PENAB e a atuação do povo atingido assessorado pela AEDAS na jornada de lutas em nosso site www.aedasmg.org. Então, fica com a gente que a Estação Rio Doce apenas começou. Que trem é esse?
nosso quadro Que Trem é Esse? Serve para entender melhor sobre um assunto ou fato importante na busca pela reparação integral. Hoje vamos falar do registro familiar. O registro familiar é um meio de levantamento de dados, um instrumento que busca mapear informações para identificar os núcleos familiares e as dimensões dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão. A aplicação desse instrumento permitiu a consolidação de uma série de dados sobre os 15 municípios em que a AEDAS atua como assessoria técnica. E o que revelam esses dados? Quem vai explicar em detalhes é Verônica Souza, ela que é da coordenação jurídica do Programa Médio Rio Doce. Oi, Verônica. Olá, Glenda. Olá, Elinei. Gostaria primeiro de saudar todas as pessoas atingidas que nos escutam nesse momento. A assessoria chega nos municípios atingidos 8 anos após o rompimento da barragem. Então, um primeiro movimento importante para a garantia do nosso trabalho e que ele seja eficaz foi entender onde nós estamos pisando, com quem a gente está falando, quais são as dores, quais são as lutas diárias de todos vocês que nos escutam. A gente fez um registro familiar, que é um momento em que a gente senta com as famílias para entender qual é a realidade daquelas pessoas, né, que escutam e se dispõem a conversar com a gente. Esses registros, eles trouxeram informações muito importantes para a gente e muito graves. Eles nos trazem, por exemplo, uma situação que é importante relatar. Mais de 80% das famílias que responderam ao auxílio financeiro emergencial, né, ou seja, que foram escutados pela AEDAS, estão em algum nível de insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? Insegurança alimentar é não ter certeza se eu vou ter como me alimentar durante todos os dias do ano. Me preocupar se eu vou ter o que comer para mim, para os meus filhos, né, para as pessoas que estão junto comigo dentro da minha casa. É também não conseguir me alimentar da forma como eu desejo, porque às vezes eu não tenho peixe, porque às vezes as verduras, frutas e legumes que eu tinha na minha horta agora eu não consigo mais produzir, né? Então esse dado, ele mostra, reafirma, né, a fala que o povo tem trazido sobre um Rio Doce marcado pela fome. Essa é a pauta popular muito forte, né? E esse dado confirma que isso é emergente. Outro dado importante é que quase 90% das pessoas entrevistadas, elas tiveram algum nível de abalo à renda, né? Ou seja, o dinheiro que entrava dentro das suas casas, né? Essas formas de produção, enfim, de circulação financeira foi alterado para pior. Outro dado importante é também o que o povo tem trazido para a gente com muita força, que é o não acesso ao auxílio financeiro emergencial. Muita gente ainda não conseguiu, né, ser beneficiado pelo programa. As dificuldades na indenização, tanto na indenização do PIN-Água como no Novel, em sua grande maioria. Então a gente tem um cenário marcado por danos muito graves, contrabalanceados por uma reparação morosa e que não chegou em todos. Então é nesse cenário que a assessoria chega e convida a todos e todas para se organizarem, para participarem e disputarem uma repactuação que de fato atenda os territórios, atenda as pessoas, as famílias e consiga fazer um Rio Doce vivo em muitos sentidos. Muito obrigada, Verônica, por todas as informações. E você que nos escuta já sabe. Acesse o site da AEDAS e nossas redes sociais para ter mais detalhes sobre todos os dados apurados pelo registro familiar. Você está acompanhando Estação Rio Doce, um programa da Associação Estadual de Defesa Social e Ambiental, AEDAS. Voltamos com mais um bloco do Estação Rio Doce. Agora para falar sobre o Novembro Negro, uma data que visa recordar e evidenciar lutas, conquistas e políticas públicas da população negra. O Novembro Negro traz informações contra o racismo, contra o preconceito, a discriminação racial e as desigualdades sociais. E por que falar em questões raciais nesse contexto de reparação de danos no Vale do Aço e leste de Minas Gerais é importante? Convidamos a coordenadora da equipe de raça e gênero da AEDAS, a Maiara Costa, para falar sobre o trabalho junto às comunidades quilombolas. Oi, Maiara, como vai?
Oi, Elinei. Oi, Glenda. Que ótimo é estar aqui com vocês na Estação Rio Doce e poder dialogar de forma direta com a população atingida, principalmente nesse mês de novembro, né, o mês da consciência negra. Então, falar desse assunto é muito importante para mim e para minha equipe, que dentro da AEDAS tem o trabalho, né, de monitorar as relações étnico-raciais, mas também para toda a assessoria técnica que compreende a importância de trabalhar a reparação integral a partir da especificidade de todos os atingidos. A AEDAS tem feito um importante trabalho ao colocar as relações étnico-raciais como centrais ao tratar de territórios atingidos por barragem. Como a assessoria entende esse processo do ponto de vista do Marco do Novembro Negro? Então, meus amigos, colocar as relações étnico-raciais como centrais no processo de reparação e de construção de medidas reparatórias nada mais é do que ouvir o que a população atingida diz, vivencia e historicamente constrói, né, a partir de suas especificidades, mas também é garantir que o processo histórico de exclusão da população negra não se repita também no processo de reparação integral aqui dos danos sofridos por essa população a partir do rompimento da barragem de Fundão. Nesse sentido, a assessoria técnica entende que visualizar os danos das pessoas a partir de um ponto de vista transversal, ou seja, a partir da sua experiência de vida, é importante não somente para construir processo de reparação que de fato vá ser capaz de ser atuante na vida daquele indivíduo, mas também porque é um compromisso histórico com a população negra que vivencia os aspectos da mineração desde a colonização e o processo de escravidão até hoje, que se perpetua a partir do racismo ambiental, que coloca esses indivíduos negros em áreas precárias, em serviços precários na mineração e como indivíduos que são os grandes excluídos do processo da reparação. Maiara, agora nos permita chamar para essa conversa o Francisco Felipe. Ele coordena a equipe de povos e comunidades tradicionais da AEDAS e pode contribuir nessa discussão. Francisco, de que forma acontece a assessoria técnica aos povos e comunidades tradicionais na bacia do Médio Rio Doce? Olha, gente, muito importante falar desse assunto e um prazer estar na Estação Rio Doce com vocês. A maneira como a AEDAS assessora os povos e comunidades tradicionais na bacia do Rio Doce é igual a todo e qualquer atingido. Ela é somada a ações específicas, pensadas, né, especificamente a essas comunidades. Assim, além de todas as estratégias metodológicas que a AEDAS tem junto aos demais atingidos, junto aos povos e comunidades tradicionais, a gente tem hoje duas grandes estratégias, né? Que é, primeiro, dar visibilidade a esses grupos, poder dizer quem são, onde estão, quantos são, né? Ajudá-los nesse sentido de mostrar que existem, que estão aqui, que precisam ser reparados dentro das suas especificidades. E após esse mapeamento, a gente começa a trabalhar com eles uma oficina, que a gente chama de oficina de tradição, né, que é um momento de formação também sobre os seus direitos, sobre políticas públicas, atreladas ao rompimento da barragem. E depois disso a gente passa a construir um protocolo de consulta, que é um documento jurídico, técnico, né, e político dessas comunidades para poder auxiliar na luta por direitos, na garantia dos seus direitos, como comunidades atingidas, como comunidades tradicionais atingidas pelo rompimento da barragem. Muito obrigado aos nossos colegas por trazer a temática. É uma discussão muito importante para toda a sociedade. Você está acompanhando Estação Rio Doce. Bem, gente, nós já estamos nos encaminhando para o fim do nosso programa. Mas antes, temos alguns recados importantes no nosso quadro... Espia aqui! Espia aqui! Espia aqui! Espia aqui! O recado é sobre a consolidação do sistema de governança na bacia do Rio Doce. Na quinta-feira, dia 23 de novembro, os municípios de Resplendor, Itueta e Aimorés finalizaram a escolha de seus representantes nas comissões municipais. Agora, confira as datas para o encontro das comissões territoriais no leste de Minas. No território 6, Conselheiro Pena, é no dia 28 de novembro. No território 7, Resplendor e Itueta, em 29 de novembro.
e no Território 8, Aimorés, no dia 29 de novembro. Curta a AEDAS nas redes sociais. Estamos no Instagram, @AEDASMG, e no Facebook com a página AEDAS Rio Doce. Deixa seu like! Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Voltaremos em dezembro para falar do trabalho pela garantia de direitos essenciais na vida de pessoas atingidas. Obrigado, Glenda. Obrigada, Elinei. A gente se encontra, pessoal. Até a próxima. Este é um programa realizado pela equipe de comunicação da AEDAS Médio Rio Doce. Locução: Glenda Uchoa e Elinei Domingos. Produção, roteiro e edição de som: Glenda Uchoa. Captação de áudio: Matheus Santos e Tiago Matos. Revisão: Carmen Kemoli.